Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana, como você já deve estar sabendo, eu trago alguém para discutir sobre educação, tecnologia, educação e todas as coisas que estão em torno dessa temática aí. E hoje estou aqui com a minha aluna pobrezinha, a Paloma. E aí, Paloma, tudo bem com você? Olá, tudo bem, professor Rodrigo? Muito obrigada pelo convite. Tadinha, pobrezinha da Paloma é minha aluna de mestrado. Mais uma vítima. Mais uma vítima das pessoas que caem aqui, porque daí tem esse esquema também, né? Quem que eu vou chamar para o meu programa? As pessoas que não podem recusar, né? Exatamente. Você é obrigada a vir, não tem como dá escapar. Nem pra gripar, Não dá pra falar, olha ali, ó, e fugir pro outro lado. Não tem como. Né? Tem que vir. Mas muito legal que você tá aqui, porque vai ser uma horinha bem divertida, bem bacana e tal. E assim, a primeira coisa que eu faço com o pessoal quando vem aqui, porque eu sempre explico a mesma coisa, já tá até ficando meio chato, mas as pessoas acham que a gente nasceu pronto, né? Então, eu tenho um aluno e ele acha que, eu nasci pós-doutor, professor de doutorado. E não, tem uma caminhada para chegar lá. E essa caminhada normalmente não é fácil, né? Então, eu queria saber a sua caminhada até chegar no mestrado. Como é que foi? Como que você era quando você era pequena? Se você era uma boa aluna, não era? Era o terror dos professores? Ensino médio eu era péssima. Imagina. Inclusive, hoje encontro meus professores e olham e eles olham para mim e falam: quem diria, hein, Paloma? Quem diria, hein? Eu ali no ensino médio eu era bem... Na verdade, eu não era... Não era que eu não queria estudar, mas eu queria muito festar. Eu era aquela péssima aluna que respondia, que era até algumas vezes mal educada, mas eu estava sempre ali. Eu queria fazer parte do Grêmio, eu ajudava a fazer bazar para a escola, mas eu era ali o terror deles. Então, saí do ensino médio. Depois do ensino médio, eu fiquei um bom tempo velejando. Por várias faculdades. Ah, tá. Por um momento eu imaginei que você ia velejar. Eu já ia mudar essa conversa de um rumo. Porque eu acho muito massa e não ter coragem. Quem dera, não. Mas eu me aventurei em várias áreas ali. Sempre trabalhei, mas me aventurei. Eu fiz faculdade de fotografia. Que massa! Era uma das primeiras turmas ali da Tuiuti. Não era fotografia, rádio, televisão? Alguma coisa assim. Não terminei também, porque fazia... E daí eu só descobria que não era aquilo quando faltava 6 meses para terminar. Que daí vinha o insight e dizia: não é isso que você quer, Paloma. Também fiz recursos humanos. Que não tem nada a ver com fotografia. Nada a ver. E outra coisa que eu acredito que foi o auge... foi segurança do trabalho. Não, mas daí tem alguma coisa a ver com RH, né? Um pouco. Depois disso também, aí logo comecei a trabalhar na Uninter, na instituição, no administrativo, fiz processos gerenciais, finalizei, fiz administração, finalizei, mas eu achava um trabalho muito maçante. Sim. Eu adorava fazer... vamos fazer um evento, vamos sair para fazer uma gravação. Eu adorava essas participações. E nisso, engravidei e tive minha filha. Quando minha filha nasceu, eu falei: eu quero mudar totalmente e agora eu vou mudar para valer. E fiz a minha licenciatura em Educação Física. Entrei na Educação Física pensando: vou me formar e vou trabalhar com as crianças pequenas e ser feliz para sempre. É uma boa expectativa, é bem legal. Mas aí, no meio da educação física, comecei a participar de grupo de pesquisa. Comecei a participar de capítulos de livros. Mas grupo de pesquisa de educação física? Ali na educação física. E ali dentro do grupo de pesquisa, tinha uma professora que se relacionava muito bem com a educação especial. Que ali dentro desse curso, a gente teve 1 ano somente dedicado à educação inclusiva. Sim. Então, foi o que quebrou, assim, foi o que me abriu a cabeça para outras perspectivas, que eu comecei a perceber: poxa, isso aqui está em falta, está precisando muito de pessoas que saibam o que estão fazendo. E daí, como eu tinha essa professora que também dava aula na área de educação física mais relacionada à educação especial,
eu comecei a escrever artigos com ela, e participei de congressos. Que legal. Fiz alguns capítulos de livros até para a própria instituição. Os acadêmicos hoje de educação física usam o livro que eu participei, é bem bacana, artigo, e fui me interessando pela área. Terminei o curso. O coordenador do curso me chama de aluna 01, porque eu fui a primeira da primeira turma. Então, terminei o curso, falei, eu quero fazer educação especial e quero alguma coisa sobre isso. Só que lá no decorrer do curso, eu comecei a pesquisar e tive contato com o autismo, que foi o que me trouxe até aqui hoje. Daí fiz educação especial inclusiva, assumi o papel de professora na tutoria dos cursos de pós-graduação na área da educação, onde educação especial inclusiva ali é o meu xodózinho, eu chamo, que eu falo que é meu filhinho. E foi você que montou o curso? Não, mas eu tô participando porque estamos tendo alterações, porque é uma constante evolução, né? Assim, né? Estágio tem que estar sempre alterando, alguns termos são muito delicados e precisam estar sendo alterados dentro de material e tudo mais. Então eu tenho participado dessa alteração, dessa mudança de disciplinas e atualização. E até a tecnologia vai mudando, né? Sim. Sei lá, coisas para cegos, para surdos, Total. vão mudando. Coisas que 10 anos atrás ninguém achava possível, hoje estão acontecendo, Sim. né? Pelo menos aqui no Brasil. E depois disso, assumi agora, dia 1º de abril, faz um ano que eu assumi a docência. Que legal. E comecei a pesquisar mais sobre a área, fazer artigo de opinião, que tem me aberto algumas portas já também dentro desse espaço. E o meu sonho sempre foi pesquisar sobre o assunto e vi uma possibilidade dentro do mestrado para fazer o meu produto ainda está em construção, né, professor? Não, calma. Mas a dissertação, a gente estava até conversando aqui, que agora está fluindo, estou escrevendo, e no começo eu falei, nossa, eu já estou odiando uma coisa que eu amo, mas agora que eu estou me aprofundando na escrita, está melhorando, esse sentimento está sendo aflorado. É porque você vai se apropriando, né? Quando acabar todo esse rolê, daqui a um ano, mais ou menos, pouquíssimas pessoas vão saber mais do que você sobre autismo. Não, e é muito legal quando você fala e você tem certeza do que você está falando. Quando você é uma autoridade. É muito bom, é muito bom. E quando as pessoas te chamam para falar sobre isso, olha, vamos conversar sobre isso, pedem opinião. Claro. Hoje, nas minhas redes sociais, eu tenho mães que pedem opiniões relacionadas à escola, como que deve agir, se é normal, o que ela pode intervir. É claro que eu não faço laudo, gente, eu não faço nada disso, sim. mas eu tento ajudar dicas, né? Dentro do que eu tenho conhecimento ali e passar para as pessoas, que eu acho isso muito legal. Muito bom. E assim, você tem 3 graduações completas? Isso. E mais um monte incompleta. E a pós, né, em educação especial inclusiva, a formação docente para EAD e psicopedagogia. Então, assim, 3 graduações, 3 pós. Isso, e agora o mestrado, né? Que em nome de Jesus também será um título concluído. E depois um doutorado, né? Que as coisas não param. Quem sabe daqui uns 5 anos, assim, né? O doutorado. Não, será emenda, que eu engato já? Emenda porque é legal. A vida tá aí pra ser vivida, né, professor? Lógico, tá aí pra estudar, porque é bacana e tal. E assim, você acha que porque você fez administração, educação física. Eu viajei na e qual que é o terceiro? Processos gerenciais. Processos gerenciais. Administração e processos gerenciais é meio afim. Isso. Na verdade, processos gerenciais é metade de ADM, porque você vê um pouco... um pouco de cada coisa. Isso. E o quanto que isso te ajuda na educação física? Porque assim, eu sou formado em História. O meu mestrado é em Tecnologia. Não tem nada a ver. Não. Daí depois meu doutorado em História, meu pós-doutorado em Tecnologia. O fato de eu ter feito Tecnologia me ajuda muito na História. E o fato de eu ter feito História me ajuda muito na Tecnologia. Porque as pessoas, elas vão ou ver o passado, ou tentar enxergar um hoje meio futuro. E eu consigo enxergar o todo, né? Isso me ajuda demais. Não que eu consiga enxergar o todo, né? Não sou
tão top assim, mas eu consigo enxergar muita coisa que os meus colegas não conseguiam. E isso me ajudou bastante. Você acha que fazer administração e processos gerenciais te ajudou na educação física? Talvez relacionado à prática ali do curso, porque foi o primeiro curso que eu fiz EAD. Uhum. Então, tenha me ajudado nisso e muito no meu trabalho da época. Para a época fez muito sentido eu fazer e me ajudou super em vários aspectos. Então, eu cheguei na licenciatura em Educação Física, que é totalmente diferente, já com, digamos, eu já sabia o que fazer ali dentro daquele... dentro do AVA, eu já sabia que eu tinha que entregar, que eu tinha prazo. Então, eu acredito que tenha me ajudado nisso. E em algumas questões, assim, na educação física, por exemplo, eu não sei se o professor sabe, mas eu tenho uma empresa de recreação infantil. E administrá-la também... Sabe, esse esquema é muito interessante, assim, porque eu estudei História em Quadrinhos, né, no meu mestrado, meu doutorado também, enfim. E uma das coisas, nos Estados Unidos, em determinado momento, na década de 1990, os quadrinhos, os gibis pararam de ser vendidos em bancas e começaram a ser vendidos em lojas especializadas. Em 10 anos, abriram 10 mil lojas. Nos Estados Unidos inteiro, 10 mil lojas. Passados 10 anos desses primeiros 10, só tinham 2 mil abertas. 8 mil faliram. E daí o cara explica, não é porque a pessoa gosta de ler gibi que ela é uma boa administradora. Então, assim, não é porque a pessoa gosta de educação física que ela vai ser uma boa administradora. Exatamente. E me ajudou muito, me ajuda até hoje. Cronograma financeiro até. Me ajuda coisas que eu lembro lá, que eu montei, fluxograma, organizar sempre, né? Você ter um cronograma do que vai acontecer naquele dia. Isso eu tenho final de semana que eu tenho 6 a 10 eventos. Então, eu tenho uma equipe... E cada equipe vai estar com material que eu tenho que montar isso, Claro. isso. Porém, vai chover, cada equipe tem que ter o plano B também. Você tem que pensar lá na frente. E isso me ajudou muito. E ser organizada, né? Nossa, total. Total. E adicionar tudo isso com todas as outras atividades, né? Então, e o mais pesado é saber que tem pessoas que tá sendo desenvolvido um trabalho que você não está lá. Você não sabe o que está acontecendo. Confia. Você não sabe se as crianças vão gostar, ou se elas vão olhar e vão falar, não gostei de você, tio, e vão jogar videogame. Chutar a canela. Chutar a canela acontece total. Mas eu falo, eu tenho que confiar nessa administração de tempo que eu tenho. Por exemplo, amanhã eu vou ter, a primeira vez na semana que eu vou ter uma manhã livre, antes de entrar a trabalhar. Amanhã... 7 horas da manhã eu já começo a organizar tudo para não ficar aquela correria no sábado de eu ter que mandar para lá, mandar para cá Claro. e correr. Então, eu acho que me ajudou muito. Mas eu acho que essa questão de administração, ela é fundamental para você fazer um mestrado. Fundamental mesmo. Se eu estivesse escrevendo isso aí, eu colocaria separadas em sílabas. Fundamental, né? Porque é a coisa que mais judia das pessoas é o problema com o tempo. Nossa. Assim, eu sempre fui um cara muito organizadinho. Muito. Meio nerdzinho, assim. Eu sei que eu tenho uma agenda, eu tenho um to-do, eu tenho tudo certinho. Antes disso eu fazia no papel. E isso me ajudou, que é uma coisa muito importante, né? Que eu já falei isso pra você com todas as letras, mas vou falar pra que todos ouçam. Então. A humilhação vai ser ao vivo agora, pessoal. Lógico. Não. É que você não pode perder a sua família por causa do mestrado e do doutorado. E se você não se organizar, você vai perder. Vai. Porque assim, você precisa de 2 horas por dia para estudar para o mestrado. Mas daí você não estudou na segunda. Nem na terça, estava muito corrido. Na quarta não deu. Putz, na quinta, que resultado? Sexta, sábado, domingo, você vai ficar em função do mestrado. Exatamente. Aí você tem uma filha que quer brincar, não vai poder brincar. Aí você tem um namorado, um marido que vai querer sair, não vai poder sair. Aí tem a sua mãe que quer que você vá lá comer bolo, não vai poder ir. Aí começa a pesar. Aí o mestrado, o doutorado, enfim, começa a pesar. Mas no final das contas, não é o mestrado, o doutorado que está pesando. É a falta de É a sua falta de organização de tempo que está pesando. Assim, eu me recuso a trabalhar sábado e domingo. Tem que ser muito esporádico, tipo uma vez por ano. Eu não perdi nenhum sábado e nenhum domingo. E eu trabalhava 8 horas por dia, como todo mundo. Nunca tive dispensa para fazer nem mestrado nem doutorado. E trabalhava
E não, eu estudava 2 horas. Eu lembro, no doutorado era bem legal, que eu entrava às 10 da manhã na faculdade. Aí eu só pegava a segunda aula. Presencial, né, professor? Tudo presencial. Sim, tudo presencial. Eu acordava às 6h30, eu estudava das 7 às 9 e pouco, 9h15, tomava banho e ia pra faculdade. Chegava lá tranquilaço, porque eu já tinha feito, né, minhas 2 horinhas por dia, ou lia, ou escrevia, ou fichava, né? Organizava tudo. Cara, isso faz muita diferença. Eu entrei em contato, fiz um contato com uma aluna no ano passado, a Andrea. Andrea Jung. Ah, sim. Gente finíssima. E ela falou, Paloma, eu tô acordando às 5, porque daí eu parei de perder o final de semana. Claro, bem melhor. E eu fiz isso um bom tempo, assim, tem dias da semana que eu faço, 5 horas, coloco o café pra fazer lá na cafeteira e Lógico, vou pro computador, pro notebook, e funciona, porque dá muita diferença você eu, como trabalho direto no final de semana, eu nunca posso contar com o final de semana livre, eu sinto isso, porque eu já sou aquela pessoa da cobrança, eu já penso, poxa, eu tô aqui tomando uma cerveja, domingo 3 da tarde. Aí eu chego em casa, olho lá, livro. Eu comprei um quadrinho e o professor Rodrigo falou, escreva, não é só pelo título. Eu coloquei o quadro na frente do meu computador. Então, isso aí. Eu olho, tá aquele quadrinho lá. Tem que estar isso e tem que estar o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa, tá lá também. Então, já entro ali e já consigo... Talvez durmo menos, mas sábado, por exemplo, quando eu só tenho festa tarde, eu vou até meio-dia tranquila, dormindo. E sem doer... Não dói absolutamente nada. Porque também ficar preocupado não adianta, só faz mal. Exatamente. Adoece, né? Adoece. E agora, se você faz a tua... o que eu me propus? Me propus estudar 2 horas por dia. Estudei 2 horas hoje? Pronto. Tô livre. Eu vou fazer nada se eu quiser. Eu vou jogar videogame se eu quiser. Eu vou ler gibi, né? Então, essa liberdade que você tem da administração do tempo, né? Para usar o curso que você fez, é muito importante. É muito interessante para... E a gente usa na vida, né? Porque lógico. São várias coisas. Eu gosto muito de começar o dia sabendo tudo que eu tenho para fazer. Isso. Tanto pessoal, quanto trabalho. Levar a filha para cá, levar a filha para lá. Tem que buscar na escola, tem que levar. Aí se eu tenho um compromisso ali perto da se eu tenho um compromisso 2 horas, eu já tento encaixar para 1, porque daí na volta da escola eu já levo para não ter que voltar e sair. Então, isso à tarde também. Eu gosto de ter um cronograma ali para não sair naquela loucuragem. Que faz toda a diferença. Eu, antes da minha filha, eu era a pessoa que levantava, sentava, pegava um café e esperava para me atrasar. Esperava para me atrasar. Tá cedo ainda. Eu era assim. Eu esperava para me atrasar. Esperava dar o tempo ali. 10 minutos. Agora eu vou levantar, escovar os dentes, lavar o rosto, me arrumar e ir. Claro. Então eu tava sempre correndo. Isso não faz bem. Não. Claro, quando você é jovem, tá tudo bem, né? Quando você tem 20 e poucos, é legal. É ótimo. É legal, não tem Viver em estresse. adrenalina, né? Só que chega uma idade que não faz bem. A gente não tem coluna pra adrenalina, professor. Isso. E nem paciência. Não. Que daí você vai tomar uma chamada do chefe, você vai tomar uma chamada de alguém e fala, pô... E coisa que eu não admito que eu preciso pra vida é tomar uma caneca desse tamanho de café preto sem açúcar. Primeira coisa que eu faço. Todo dia. Aí enquanto eu vou tomando aquela caneca, o corpo ele vai ligando. Vai fazendo o download da alma. Vai voltando. Daí eu olho, tem um sol, legal. Eu olho minha filha, dormindo, que anjo. Então eu consigo começar a absorver todo aquele contexto e pensar, agora sim, tomei a minha caneca de café. Agora e tô pronta para o mundo. Vem, mundo, que eu tô indo. Muito bom, muito bom. E você lá na Uninter, você é tutora do quê? Eu sou tutora dos cursos da área da educação de pós-graduação. Então, são vários cursos ali da área da educação. E educação especial inclusiva também, que é o meu bebezinho. Não, mas esse aí eu vou falar mais adiante. Tá anotado aqui no celular. Mas são vários cursos, muitos ligados também à robótica aqui, à comunicação.
Vão ter algumas mudanças aí, mas no momento eu tô ali com o robótica, que é muito legal. Um curso que veio de vocês, né, professor? Muito legal. Do Luciano e tal. Isso, educomunicação, formação... Esse é todinho meu. Esse fui eu que fiz. Formação docente para EAD, Esse acho que esse formação docente para EAD é uma junção, né? De diversas disciplinas. Isso, eu fiquei sabendo que eu dou aula nesse curso. Provavelmente. Chegou um banco lá que eu tive que fazer para uma disciplina que você gravou. Agora por último, porque agora a gente precisa fazer, né? Mais 30 questões. Claro. Então, eu gravei o que eu gravei? Eu não me lembro. Redes sociais. Isso mesmo. Isso. Que daí já vai agora pra Tadinha, próxima... daí você teve que assistir eu falando? Já me aguenta o dia inteiro. Eu assisti, mas as suas aulas são muito elogiadas, professor. Eu recebo tutorias. Sério? Pra dizer que a sua aula foi muito boa. Olha. Exatamente. Pois é. Pessoal. Eu falo umas bobagens, se as pessoas acreditam que é verdade. Sim, não, mas é verdade esse bilhete. E ali cuida de toda a tutoria, né? Tem muito trabalho sistêmico, né? O AVA responde tutoria, mas também tem muita coisa humanizada, assim. As pessoas falam muito sobre a inteligência artificial roubar os nossos empregos, mas eu acredito que esse atendimento humanizado, de você perceber o aluno, eu tô com problema, eu estive doente, eu tô com dificuldade nessa disciplina, você pode me ajudar, me passa dicas, esse tipo de coisa só o professor consegue. A inteligência artificial é legal, não vou argumentar que não seja, mas tenha um probleminha e tente fazer qualquer coisa pelo WhatsApp, como inteligência artificial, pra você ver. Esses dias aí eu tive que cancelar um negócio que eu comprei errado não, eu comprei e não me entregaram. Fui tentar cancelar. É só no consumidor.org que você consegue, porque nenhum canal é feito por seres humanos. Clique opções. Aí você clica 2, aí não dá. Volte ao menu principal. Aí você vê, opa, isso aqui não vai funcionar. Talvez com uma inteligência artificial que seja como o ChatGPT, olha, eu quero tal coisa, talvez arrume, mas eu duvido, porque isso custa caro. E daí as empresas vão ficar nessa ura, né? De clica aqui, clica lá, clica aqui, clica lá, porque na verdade ela não quer arrumar. Né? Ela quer que você se irrite. Que você se irrite e não volte mais a falar com eles. E desista, né? Aí tem algumas empresas norte-americanas, sobremaneira, que assim, é tudo por ura, mas se você tem alguma reclamação, o cara te liga. Um ser humano te liga. Oi, qual é o seu problema? Aqui é o contrário. Então. Para vender... É o ser humano. Isso. Lá é o oposto. Daí, isso fideliza o cliente, porque daí esse ser humano vai falar numa linguagem cordial, vai ser bacana, vai tentar ajudar, e no mínimo, mesmo que não consiga, você fala, não, pelo menos ele tentou. Exatamente. E eu acredito que o atendimento humanizado, ele sempre vai sobrepor qualquer situação tecnológica, por exemplo. Então, ali eu tenho contato direto com os alunos, a gente também tem os nossos programas ali da pós, temos o TV Profissão, que eu estou sempre tentando participar. Tem as nossas redes sociais, que eu também estou sempre, eu gosto de mexer num Canva, de fazer uma artezinha, um flyerzinho, de vez em quando eu também gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. E é isso, trabalho ali 40 horas semanais. E é muito trabalho, né? No início eu pensei, não, tá tranquilo, mas são coisas que você vai, né, absorvendo, assim. Mas professor Rodrigo, eu nunca me vi tão feliz trabalhando como hoje, assim. Nunca me vi tão feliz. Às vezes eu até reclamo, porque é corrido, né? Essa semana... Fiz um programa na terça. Ontem eu dei as boas-vindas aos calouros de educação física. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E hoje eu tô aqui, então tem semana que é corrido. Isso que essa semana a gente não tem aula, é semana que vem. Isso. Então... Aí na sexta que vem tem aula. E vem a administração do tempo, né? Que nem eu gosto de treinar, eu faço academia 5 vezes na semana. Sim. Tenho uma filha, tenho uma casa para cuidar. Agora, infelizmente, se eu quiser comer, eu preciso cozinhar. Um ambiente tóxico que eu moro, só eu. Sim, né? Então é eu que tenho que cozinhar, então. Mas eu gosto muito dessa correria. Eu não me vejo tão calma, assim. Talvez seja até um pouco tóxico isso de você não descansa, poxa, mas se eu descansar
Me dói a cabeça, às vezes dói a cabeça, eu falo, olha, é porque eu dormi essa tarde, não dá. Dormi sábado de tarde, ou dormi muito cedo. Nossa, mas dormir sábado de tarde, ir pra aquela feijoada e dormir a tarde inteira? Senhora. Fácil. Fácil que eu faço. Mas eu gosto muito do meu... Hoje, eu lutei muito pra estar aqui e pra fazer o que eu faço, e eu sou muito feliz. E eu espero que o mestrado me abra ainda mais Ó, a gente já chega, né? oportunidades. Já chegamos nele, mas é porque o trabalho na educação ele é um trabalho que você vê a recompensa muito rápido, né? Você pode, sei lá, trabalhar com outras coisas sem nenhum demérito, mas sei, às vezes você é funcionário de uma repartição pública. O seu trabalho é importante, mas você não vê na ponta. Não. Sabe? É que nem da aula presencial, assim. Hoje de manhã eu tava dando aula, né? As 2 aulas da manhã. É muito divertido. Porque você vê ali, ó. Você vê, ó. Eu falei isso para um aluno hoje. Porque eu falei um negócio para ele e tal, que eu não vou entrar aqui porque é meio grande. Dá para ver as engrenagens do cérebro dele girando, assim. E não tava girando muito bem. Tava meio falseando, assim. Eu falei, cara, dá para ver as engrenagens do teu cérebro tentando entender dele. Professor, tá. Daí eu expliquei de novo dele. Ah, tá. E daí ficou nisso, né? Porque uma boa aula é aquela que acaba com mais dúvidas do que certezas. Exatamente. Eu ainda, por enquanto a gente segue nessa EAD, né? Eu vou pro estúdio, também faço disciplina, gravo, mas eu ainda tenho o sonho de estar com o pezinho dentro da sala de aula. É legal. Principalmente na minha área. De educação física? Da educação especial. É o meu futuro depois do mestrado. É esse. Nossa, Paloma, mas você vai pegar 20 mais 40? Eu vou. Mas é o que eu quero fazer. O Alexandre, que já veio aqui no programa e tal, ele trabalha com autistas, né? Na prefeitura de Curitiba. É que daí que não é uma escola, é uma coisa um pouco diferente, né? Então ele vai não sei qual dia em uma escola, não sei qual dia em outra escola. É um esquema que eu não entendi direito como é que funciona, mas ele é bem feliz. E é muito desafio. Nossa, o autista, tempo todo. Porque daí ele pega os autistas graves. Né? Não são os Asperger, são os autistas bem graves. E às vezes, e ele me falando isso, falou aqui no programa também, né? Mas ele foi meu aluno, enfim. Às vezes é uma coisa simples, tipo pegar o copo, trazer daqui pra cá, que o cara não conseguia até conversar com ele. Aí agora que virou meu aluno, tal, ele consegue pegar o copo e trazer aqui sem maiores problemas. Então uma coisa pequena que pra gente é banal, às vezes para essas pessoas é muito importante, né? Eu tenho um amigo, Leonardo, ele é tetraplégico e ele fez um equipamento que ele melhora a atividade humana, ele melhora a performance. E daí é usado para 2 públicos. O cara que sofreu uma lesão grave, então assim, 1 centímetro a mais para ele é muito difícil, muito esforço, mas vamos lá, 1 centímetro, olha só que vitória. E pro atleta de ponta, que 1 centímetro a mais é o cara ganhar ou perder uma corrida. Então o mesmo equipamento serve para as 2 pessoas que precisam chegar no limite delas, né? Que isso que é bacana também, quando você é professor, é testar o limite da pessoa, né? O limite intelectual, o limite... Vamos ver até onde você vai, né? Tentar pegar o máximo daquela pessoa. Eu acho que o ser humano, ele vive disso, de desafios, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso. Eu não gosto... Às vezes a gente fica chateado com algumas situações, mas assim, de passar a mão na minha cabeça e falar, não, eu preciso que levanta e vamos, não dá tempo de chorar agora, chora no banho. E eu sou assim, eu preciso ser desafiada. E eu acho muito importante, principalmente na área da educação e aí na educação especial, ter esse bom senso de saber lidar isso entre ali a emoção que você fica, poxa, coitado. Claro. Poxa. Você tem que saber colocar isso muito bem na balança, para você não seguir só na emoção e ficar só ali e fazer... Porque daí você não ajuda, né? Não, você não ajuda. Você vai ser só mais uma pessoa que passou por ali, passou a mão na cabeça e fez tudo pela criança, pelo adulto. Que não adianta, né? Não adianta nada. Não desenvolve, né? Porque daí vem o velho e bom Alvino Moser, né?
que sempre fala que o conhecimento se dá em primeira pessoa. Eu não posso te ensinar, só você pode aprender. Né? Isso é uma coisa muito bonita e real, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa interessante. Como é que foi a tua entrada no mestrado? Daí depois a gente vai falar dos autistas e tal, mas como é que foi a sua entrada no mestrado? Por que você quis lidar com os autistas? Qual que é a... Por que você quis fazer? Eu sei, óbvio, mas esse é um programa e outras pessoas estão assistindo. A gente precisa saber. Então, na verdade, eu tenho uma filha, todo mundo pensa que é porque ela é autista, mas não. Eu me sensibilizei com esse ano que eu tive lá na licenciatura em Educação Física, que eu vi tudo, mas eu cheguei no autista que eu tinha que preparar uma aula para ele. E o engraçado disso, dos desafios, agora me veio muito claro, que o ano inteiro eu preparei aula para aluno com síndrome de Down, aula de Educação Física, então já é um pouquinho mais complicado, né? Sim. Porque tem todas as limitações. Para deficiente visual, para deficiente auditivo. E foi tranquilo, que eu sentava, fazia um plano de aula em 20 minutos, ali na frente do computador, e foi tudo certo. Eu cheguei no autista e eu tive que pensar muito para aquilo. E eu comecei a pesquisar e falar, poxa vida. Aí um dia eu fiz um artigo, que eu fiz uma pesquisa sobre quantas crianças entravam lá no ensino infantil e quantas terminavam o ensino médio. Autistas ou crianças total? Todas. Só que o número dos autistas era muito grande dentro dessa pesquisa. Eu liguei na Secretaria da Educação para pegar essa planilha. Foi muito legal. Foi um artigo bem legal que eu fiz. Se eu não me engano, 2021. E aquilo, no meio de tudo isso, eu estava fazendo ali o plano de aula de autista. Eu falava, gente, não tenho o que fazer. E daí eu comecei a procurar. Como que o professor faz? E esse que foi o problema, professor. Quanto mais eu procurava, mais eu achava pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Ou que estavam ali por obrigação, porque tinham que estar. Sei bem. Foi a falta de preparo que eu me deparei com aquilo e falei, meu Deus, e agora? O Alexandre teve o mesmo problema. Nossa, era muito difícil para achar material, e os dados que ele me trouxe, eu falei, não, cara, vá pesquisar isso direito que tá errado. A quantidade de autistas que você tem nas escolas, ele falou, eu não vou lembrar do número, né? Eu tô chutando agora, só para deixar claro, eu não sei o número. Mas assim, tipo, uma em cada 100 crianças é autista. Eu falei, não pode ser. Não pode ser isso. E Sim. Ele me mandou as planilhas lá do Instituto Norte-Americano e tal. Eu falei, nossa, como é que as pessoas não estão se ligando mais sobre isso? Ninguém tá preocupado, na verdade. Até tem muita gente preocupada, mas não eu acho que tanto assim. São poucas. E eu vi que, por exemplo, lá quando eu fiz essa pesquisa, que eu falei, mas onde que estão essas pessoas? Onde que estão essas crianças? Cadê essas pessoas? Sim, e daí eu olhava para a professora que também estudava a área, eu dizia, professora, cadê eles? Paloma, calma. Porque eu, naquele tempo, eu queria salvar o mundo. E eu no mestrado ainda achei que ia salvar. Agora eu tô pensando que talvez eu salve um pedacinho só. Isso, umas 3 pessoas já tá bom. Umas 3 já tá bom. E lá, nesse artigo, nessa pesquisa que eu fiz, lá no ensino infantil, entravam, lá na creche, por exemplo, entravam 2.000 autistas no Brasil inteiro. Lá na primeira série já entrava 5 e terminava o ensino médio com 500. Era basicamente isso. Daí eu fiz regiões. E o porquê que nessa região ninguém termina o ensino médio? Aí até consegui descobrir que alguns começam a trabalhar, mas são muito poucos autistas que entram no mercado de trabalho. Sim. São pouquíssimos autistas que entram. Então, hoje a gente consegue ver um pouco melhor a situação, eu acho. Eu vejo pessoas lutando de verdade que largam diretorias de empresas para se dedicar à inclusão, que criaram empresas para se dedicar à inclusão. E aí eu senti amor e falei, é isso, eu quero poder fazer alguma coisa. E me frustro o tempo inteiro na pesquisa. Não porque eu estou fazendo mestrado e a minha pesquisa tá ruim, mas porque eu vejo dados, eu olho, eu analiso dados, eu
tento conhecer pessoas e ir atrás da informação, e você olha e pensa, poxa vida, não tá acontecendo. E daí você vê Tá bem melhor do que há 20 anos, né? Eu acredito que de 10 pra cá começou a movimentar, principalmente por causa da legislação, né? Porque ninguém levou a sério antes disso. Sim, sim. Mas eu acho que daqui a 10 anos a gente vai poder ver números legais, assim. Eu tô esperando o censo do ano passado porque eu tô querendo escrever de novo sobre isso, fazer outro artigo. E tô esperando liberar o censo total, que agora liberou só em parcial ainda. Mas espero ver coisas melhores. O Fúvio Pacheco, não sei se você conhece ele é o chefe da Gibiteca. Ele é o diretor da Gibiteca. E o filho dele é autista. E por causa do filho dele, ele foi estudar autismo para escrever uma história em quadrinhos sobre autismo. Aí ele descobriu que ele é autista. O Fúvio é. Né? Ele veio aqui também, um cara, sensacional. E daí você vê que assim, o gibi dele sobre autismo é um gibi fininho, extremamente bem feito, vende horrores. Porque todo mundo que tem um filho, um sobrinho, um autista, compra aquele gibi para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Você vê como tem escassez de material. Tem muito mais do que tinha há 10 anos. E muito, muito mais do que tinha há 20 anos. Mas ainda assim falta. Mas é que se a gente considerar a quantidade de público para o que tem, é pouco, é zero. Não, quase zero nada. É um exagero, né? Não, mas é quase nada se você... Agora, a pesquisa do ano passado foram 6 milhões com laudo, né? A partir de 2 anos. Laudo. Isso que a gente tem com laudo, porque tem muitos adultos se descobrindo agora. E eu acho isso extraordinário. Porque eu tenho a sensação que quando o diagnóstico dá ali no adulto, as pessoas levam um pouquinho mais a sério. Porque quando vem lá de pequenininho, eles ainda falam, é birra, a criança é mal educada. Sim. Tem um grande preconceito, até dentro do ambiente escolar ainda. Claro. Tem. E eu acho legal isso, e as pessoas devem falar muito mais sobre isso. E a gente ainda tem que ver porque no Brasil a maior parte dos autistas estão misteriosamente nas capitais. Nas cidades grandes. Não é porque não tem autista no interior. É porque no interior eles não são laudados, né? Ninguém deu um laudo, ninguém foi atrás mesmo, enfim. E quanto mais gente conseguir entender como funciona a cabeça autista, essas pessoas podem ser muito úteis e principalmente felizes, né? Porque esse que é o ponto. Não adianta a pessoa ser útil para o capitalismo também. Exatamente, ela precisa ser feliz. Ela precisa ser feliz para ela, não para o capitalismo, né? Que é uma outra birra que eu tenho. Aí essa birra é minha, né? Tipo, a pessoa ela não tem problema psicológico se não afetar o trabalho. Não, calma. O trabalho não deveria ser a vida total da pessoa. Exatamente. É uma parte importante, gostamos do nosso trabalho, mas ele não pode ser o todo. Né? A pessoa tem que ter algo além, né? do trabalho. E é esse algo além que eu acho que vai numa pesquisa de mestrado. Qualquer pesquisa de mestrado bem feita tem que ter um algo além, que vai além do meu trabalho. Tudo bem, você vai fazer mestrado. É importante o meu trabalho, porque eu vou virar mestre, não sei o quê. Mas qual é o tema? O tema tem que vir do coração. Exatamente. Nossa, e faz toda a diferença, né? É, lógico, porque... senão você não aguenta. Eu até tentei mudar no início, mas falei, não vou conseguir. Não... Tá faltando, a gente precisa... E eu sigo nessa perspectiva e na última aula nossa ali, que foi a aula do programa de 10 anos, presencial, e você falou uma coisa muito certa, assim, que eu me vi muito, que foi como abre a cabeça fazer um mestrado. A minha primeira aula foi na disciplina de ética. Do Luiz. E eu falei pra minha mãe, me ligou quando acabou, e daí, filha, como que foi? Tá viva, filha? Eu tava nervosa. E daí eu falei, mãe, eu sempre pensei, não, você não é aquela, nossa, QI altíssimo, mas também não é. Tá tudo certo. Mas aquele dia que eu saí daquela aula, eu falei, realmente, meu QI é bem baixo. Eu não sei nada. Eu nada. Realmente não sei o que tá acontecendo no mundo. Só que o que foi legal, que eu não desliguei aquela aula e parei. Eu desliguei aquela aula e fui fazer alguma coisa e esqueci que estava em aula. Eu levantei 1000 questionamentos. Sim, claro. E eu lembro que no dia eu fui lá nos gabinetes onde vocês ficam
E eu fui falar com um professor lá e acabei encontrando o professor Luiz. Eu bati na porta e falei, professor, eu tenho muitas perguntas pra você. Dele agora, dele é isso aí. Eu falei, me desculpa, mas dele não. Agora você eu precisa fiz se questionar. meu papel. Você precisa se questionar o mundo. E a fala das pessoas é muito importante, porque eu tô na educação superior. No meu caso, a educação no chão de fábrica, que eu chamo, escola, município, estado, é muito lindo para mim. Sim. Só que não é. Então, as pessoas trazem os relatos também e você começa a perceber e ter percepções e, às vezes, nada a ver, ética nisso, mas aonde que eu encaixo? Daí você fala, meu Deus, é a base de tudo. E foi muito interessante porque eu fiquei dias, eu lavava a louça e ficava... Mas ele falou sobre aquilo e eu falava, não, eu li alguma coisa que eu já consegui entender o que estava significando. Eu gosto muito, quando eu leio algo, de tentar imaginar uma situação para eu poder entender aquilo. Trazer para o concreto. Eu consigo entender de maneira mais clara as situações assim. Então, eu saí da aula e falei, nossa, agora sim. Abre demais, você começa a ter mais perspectivas, É engraçado, eu não sei dizer exatamente... do que você tá falando, Paloma? Não, eu tô entendendo totalmente. Eu sei exatamente o que você tá falando. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude. Quando eu fui defender o meu doutorado, o dia da defesa do doutorado. Ou seja, eu estava chegando no ápice, não tenho nada depois. Tem pós-doutorado, mas pós-doutorado nem é um título, né? É um estágio. Tava chegando no ápice. Aí convidei um professor, Marcos Napolitano. Você vai ler os livros dele na minha disciplina. E o Napolitano, que é um cara que estuda os anos 60 e música dos anos 60, foi falar sobre o meu tema. E ele falou melhor do que eu. Eu tinha estudado 4 anos para escrever aquele material. E ele, em meia hora de fala, ele falou melhor do que eu. Aí você olha e fala, eu não sei nada mesmo. Não. Eu não sei nada. Eu tô no ápice, eu tô virando doutor neste dia, e o cara fala de um tema que não é dele, que ele leu a tese agora, 2 dias antes, e ele falou melhor do que eu. Eu falei, é isso, eu não sei nada. Aí você tem aquela lição de humildade e tudo fica bem. Daí você se recolhe na tua... É isso. Eu nunca vou chegar nos pés do Moser, por exemplo, do que o Moser sabe. Mas o Moser... Então, o Moser tá com 91. E ele sempre fala alguma coisa. Ele começou a dar aula em 1954. Eu não vou chegar lá. E tudo bem. Eu tenho que entender a minha insignificância, o meu lugar no mundo, né? Eu acho que isso é importante. A minha mãe, na minha família que eu digo ali na casa da minha mãe, meu pai, meus irmãos, ninguém estudou. Né? Minha mãe tem a 2ª série, mas a minha mãe ela tem uma escrita muito boa. Os meus irmãos também nunca se interessaram, então isso veio uma coisa minha de eu começar a estudar. Então, para eles, eu sou o Einstein de Campo Largo. Para eles, eu sou... E eu olho e falo, mãe, não é assim. Eu olho aqui os textos, desses dias ela leu. Qual deles? Uns textos. Eu acho que foi do professor Luciano. O Luciano mandou alguns textos. E ela leu. E ela começou a me explicar o texto. Então. Eu falei, não, mãe, peraí, vou pegar um caderno e vou anotar. Dela, mas você é muito inteligente pra não entender o que tá escrito aqui. Deu, não, mãe, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim, porque eu sempre falava, não, mas olha, tá tudo certo, eu já escrevi, já participei de um capítulo de um livro. Eu já tava no auge ali. Falava, não, na minha turma da faculdade eu dizia, meu artigo foi publicado, mas era com outro professor, não sozinha, né? Então, hoje eu olho pro mestrado e falo, não, eu não sou inteligentíssima, eu sou uma pessoa esforçada. É o que eu consigo. Eu sou bem parecido com isso, eu sou esforçadinho. Eu sou esforçadíssima, dou meu sangue ali, mas agora vim com esse QI que você olha e fala, meu Deus, que você quer engolir o cérebro da pessoa, não... Tem uma distância, né? Nossa, total. Eu sei. Eu me sinto assim várias vezes também. Você se sente, professor? Sim, claro. Nossa. Claro. Tem umas coisas assim que você fala, mas como é que eu não percebi isso, né?
Então, e a outra pessoa fala de um jeito, assim. Não, como se estivesse ali, né? Óbvio. É tão natural, isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração o caminho que também chegaram, lógico, passaram, né? Lógico, e não precisa... E ao mesmo tempo que você não pode ficar arrogante quando você consegue, você também não pode ficar diminuído quando você não sabe. Né? Tem que ter um limite, um equilíbrio. Então, assim, tem um monte de coisa que eu não sei. Vou falar com o Moser, é claro que ele sabe muito mais do que eu. E eu tô ok com isso. Tá tudo bem. E ao mesmo tempo eu sei um monte de coisa que a galera não sabe. Mesmo os outros professores não sabem e tal. E eu também tô ok com isso. Eu não sou melhor do que o Luiz ou o André. Óbvio que eu não vou falar do Moser, porque é claro que não. Mas tipo, o Luiz, o André, né, alguém que esteja ali. Eu não sou melhor do que eles. Mas eu também não sou pior. O André sabe umas paradas, assim, que a gente fez faculdade juntos, né? Ele sabe umas paradas que eu não sei. O Luiz sabe umas outras coisas que eu não faço ideia. Mas não quer dizer que eu sou pior. Mas também não sou melhor. O Luiz parece que ele tá cantando, né? Ah, não, é porque ele canta no final da aula. Fala, mas ele fala de uma maneira, assim, de um jeito que você olha... Episcopal. Um jeito episcopal. É o lado... E daí vai... seminarista dele. Exatamente. Que ele foi seminarista, né? Muitos anos. E a aula de ética que eu falava, meu Deus, ética. Não, eu acho que eu não vou me dar bem. E no fim eu era uma das alunas que mais abria a boca, mais pedia a palavra para falar, para querer opinar sobre. Que isso é muito bom, né? Alunos, falem. Isso, então, porque na minha aula, como você perceberá, daqui a poucos dias... Eu vou ter aula ainda com ele, pessoal. Daqui a poucos dias, eu não falo, né? Eu falo muito pouco. Muito pouco. Eu não dou aula expositiva no mestrado e doutorado. Eu dou aula expositiva na graduação. No mestrado e no doutorado, não dou aula expositiva. Assim, então, vamos começar. Todo mundo lê os textos, né? Sempre tem os textos para ler. Então, Paloma, o que você achou dos textos? Provavelmente eu vou ser a primeira que ele vai chamar. Não, eu não chamo. Não. É na ordem que as pessoas quiserem. Sim. É tudo... E daí um interrompe o outro. E assim a gente vai construindo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Exatamente. Construir o conhecimento. Isso é muito legal. Nas aulas da Desirê também, nossa... Eu conseguia me sentir à vontade para falar, para pedir a palavra. Isso é muito bom. Sim, mas E eu achava que era assim. diferente, né? Até porque não tem como você fazer uma aula de ética da 1h30 às 6. Sem participação, não tem como. Não existe como. Você dorme. Claro. Né? Não, e é chato, né? Quando você fala, o troço deixa de ser chato e fica instigante. E quando você ouve o seu colega falar, em vez do professor... Cara, parece que dá uma coisa, assim, né? O Vygotsky já falou isso lá atrás, né? No comecinho do século XX ele já tinha falado. As pessoas aprendem tanto com seus professores quanto com os seus pares. E ele tá falando de criança. Tanto que, assim, a gente viu durante a pandemia as crianças na alfabetização, quem tava em casa não conseguiu ser alfabetizado. Não. Porque a alfabetização não depende só do professor ou da professora. Depende do coleguinha, do amiguinho que tá ali do lado. E numa aula de doutorado é a mesma coisa. Depende do colega do lado que entendeu diferente. Pô, eu não tinha prestado atenção nisso. Que vai fazer um comentário, porque isso me lembra. Ou, eu li o texto tal. Ou, lá em casa aconteceu tal coisa. E assim a gente vai construindo o texto. E é muito natural, eu acho muito legal isso. Me ajudou muito, assim, essa participação, poder falar sem medo, né? Claro, porque na primeira aula você chega... a primeira aula lá do professor Luiz, eu falei, meu Deus, eu vou... Eu quase peguei uma foto minha e coloquei no lugar da câmera, porque eu queria chorar. Não vou conseguir falar. Nossa, e agora daí daqui a pouco eu começo a falar, e daí eu remeti às situações. E sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém que o professor já conhece e fala, você então. Tá todo mundo tímido, vai você. Aí a pessoa fala, daí o outro... E daí tem as vozes da cabeça. Claro. Que as minhas são. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam demais, as pessoas falam de menos. Exatamente. Mas tudo bem. Tem de tudo um pouco. Mas é assim que desenvolve, né? Uma fala, tudo, né? Pois é. Pô, e tá acabando o nosso tempo já. Já, professor? Já. E eu achando que... Nossa, 1 hora é muito tempo. Não é. Então eu queria só, pra finalizar, assim... perguntar pra você o que você acha que vai ser de você ao final do mestrado. Viva, a gente espera que termine viva. Mas quais são suas expectativas pro final do mestrado? Com todos os cabelos Com todos os cabelos na cabeça ainda. As minhas expectativas é chegar no meu produto final e além de poder escrever tudo que eu sei, aprender mais.
Hoje eu falo que as pessoas às vezes me convidam para falar sobre isso, mas eu quero saber mais, porque eu ainda tô no raso. Sim. Eu não tô lá no auge, como eu gostaria de estar, mas eu vou estar. E é terminar, e eu quero muito que abra novos horizontes o mestrado. Não só profissional, mas pessoalmente. em tudo, pessoalmente, né? Já tá, né, professor? Já tá. Você começa a entender melhor o Lé com CRE, né? Sim, Seja o que for. Seja o que for, qualquer coisa. Então, é terminar e ser feliz e terminar essa etapa que não é fácil. Não é. Nem um pouquinho. Mas vale a pena. Mas vale a pena. E concluir, não é só pelo título, como já dizia o professor Rodrigo. Isso. Se for só pelo título é muito ruim. Não é façam, não façam. Aí judia. Exatamente. Então, e abrir novos horizontes justamente ali na educação especial, que é um campo que está tão em falta e que precisa de pessoas que tenham vontade e amor por aquilo. Muito bom, muito bom. E espero voltar aqui para contar que terminei. Exatamente, essa era a frase que eu ia falar agora, mas já que você falou, então daqui a 1 ano e pouquinho, espero chamar você aqui de volta. Menos, né, professor? 1 ano e pouquinho é muito 1 ano. Daqui a 1 ano, né? Porque normalmente é em março, né? De março a março, então tem 1 ano, eu já daí tava mais um com tempo. outubro na minha cabeça, mas não, a gente vai falando sobre isso. Isso. Mas então eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com outra pessoa bacana, divertida, interessante, para falar sobre educação e tecnologias. Até lá!